Da Constituição de 88, ministro Cássio, e daí então o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas ao processo. Não sei qual vai ser o voto dele. O que a gente espera é que seja mantido esse marco temporal. Até na semana que vem, vou estar na ONU, na terça-feira o discurso lá. Você vai estar também, né, Queiroga? Sim, presidente. Vamos ter bilaterais lá, o Queiroga é muito importante, a Covid é um assunto que ainda está presente no mundo todo. E o que eu devo falar? Algo, né, nessa linha. Se um marco temporal for derrubado, tivermos que demarcar novas áreas indígenas, hoje em dia nós temos aproximadamente 13% do território nacional demarcado como terra indígena, já consolidado. Caso tenha que levar em conta um novo marco temporal, essa área vai dobrar. Teremos aproximadamente 26% do território nacional demarcado como terra indígena. Isso é um pouco mais de um quarto. Equivale a 2 regiões sudeste. Essa nova área equivale a uma França e a Alemanha juntos. É isso que eu quero mostrar lá. E a produção vai cair bastante. Caindo bastante. Vocês sabem que é uma pressão do mundo por alimentos. Tanto é que a inflação no mundo todo está altíssima, em especial nos alimentos, não é apenas no Brasil. Isso vai piorar mais ainda essa situação. Então a gente espera que o Supremo Tribunal Federal mantenha esse marco temporal lá de trás, 1988, para o bem do Brasil e para o bem do mundo também. Então tem gente lá fora pressionando, né, aqui o Brasil pelo novo marco temporal, ou seja, para demarcar mais uma área equivalente aos países de Alemanha e Espanha juntos, vai ter reflexo lá fora também. E no momento que cada vez mais nós aqui no Brasil trazemos os índios para a produção. Tive até com o governador lá de Roraima, né, conversando comigo. Ele falou que deu meios para os índios plantarem numa área considerável lá no seu estado. Ele estava acompanhado do Deilson, né, que eu chamo ele carinhosamente de Macuxi, e expuseram essa questão para mim e eu os parabenizei por essa iniciativa. Isso já existe em Mato Grosso, é coisa bastante antiga, com os índios parecidos. Então, o marco temporal é um perigo, né? É um risco para a segurança alimentar no Brasil e também a segurança alimentar no mundo. Queiroga, você sabia que cada 5 pratos de comida fora do Brasil, um é produzido aqui? É bastante coisa, Queiroga. Com certeza, presidente. Mostra a força do nosso agronegócio. Sim. Vou estar, então, a semana que vem na Assembleia Geral da ONU. Vou fazer o discurso de abertura, um discurso tranquilo, bastante objetivo, focando os pontos que interessam para nós. É um palanque, né, muito bom para isso, também serve como palanque por lá, se bem que a gente vai mostrar objetivamente o que é o Brasil, o que estamos fazendo na questão da pandemia, coisa que somos atacados o tempo todo, né, bem como o agronegócio, a energia no Brasil, etc. Queiroga, tá em voga aí a questão da vacinação dos menores. Tinha uma instrução normativa, se não me engano, uma nota técnica, que dizia que numa prioridade para vacinar com a Pfizer todos os adolescentes entre 12 e 17 anos. Eu adianto para você sabe disso. A OMS, Organização Mundial da Saúde, não recomenda vacinar os menores de 12 a 17 anos. O governo joga nas 4 linhas da Constituição e da legislação. Então, em relação a essa questão de vacinação em adolescentes, tem essa lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, que ela recomenda a vacinação, recomenda não, impõe a vacinação em adolescentes com comorbidades ou aqueles privados de liberdade dentro da regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A lei não fala aqui, é o parágrafo 5º do artigo 13, ela não fala de maneira geral os menores de 12 a 17 anos. Com comorbidades e aqueles privados de liberdade, né? E a Anvisa aprovou. O senhor sempre diz, vacina tem que ser aprovada pela Anvisa, o senhor está certo. Então a Anvisa aprovou a Pfizer. E foi nesse sentido que o Ministério, no começo de agosto, editou uma nota técnica da Secretaria de Enfrentamento ao Covid, que previa a vacina nesses adolescentes com comorbidades e, numa situação já muito adiantada, a vacina nos sem comorbidades. No entanto, nós temos informações da literatura mundial
e também posição de sistemas de saúde como o inglês, que restringiu a vacina nos adolescentes sem comorbidades. Então, o que o Ministério da Saúde fez? Na nota técnica 40 da Secovid, retirou os adolescentes sem comorbidades. O senhor tem conversado comigo sobre esse tema e nós fizemos uma revisão detalhada no banco de dados do DataSUS. A minha conversa com o Queiroga não é uma imposição. Eu levo para ele o meu sentimento, o que eu leio, o que eu vejo, o que chega ao meu conhecimento. Isso. É uma recomendação. Você é obrigado a cumprir a recomendação? Não, eu não sou obrigado. A OMS ela se manifesta que devamos ampliar a cobertura vacinal naqueles mais vulneráveis. Né? Então, adolescentes, eles têm um risco menor e por isso que a Anvisa não coloca como grupo prioritário. O Ministério da Saúde, como eu falava para o senhor, nós fizemos uma avaliação, presidente, porque a nossa recomendação de vacinar os adolescentes com comorbidades, ela começava a vigir no dia 15 de setembro, só a partir do dia 15 de setembro. Qual não foi a nossa surpresa? Quando avaliamos o banco de dados do DataSUS, encontramos que mais de 3 milhões e 500 mil adolescentes já tinham sido vacinados desde agosto. E o mais grave, presidente, é que não só usando a vacina da Pfizer, que é a que tem recomendação, a que tem base científica, usando Coronavac, usando AstraZeneca, usando Janssen. Então, hoje eu já fiz uma entrevista coletiva lá no Ministério da Saúde, que deixei bem claro que os 5.570 secretários de saúde do nosso Brasil têm que seguir as recomendações do Ministério da Saúde. Eu tenho visto alguns governadores e alguns prefeitos obrigando a vacinar essa garotada. Deixo claro, a OMS é contra qualquer vacina em menores de 12 a 17 anos. A lei federal que está aqui, eu acho que a lei federal diz que você pode vacinar 12 a 17 apenas com comorbidades. Isso. Tá? A Anvisa diz que apenas Pfizer. E tem alguns governadores e prefeitos impondo qualquer tipo de vacina, não interessa quem seja o menor, entre 12 e 17 anos. É isso que transformou o Brasil quando se deu amplos poderes para prefeitos e governadores gerir essa questão. Se fosse o pai do governo federal apenas, teremos uma determinação e então é tudo resolvido. Agora, se tivermos efeitos colaterais graves, eu quero saber quem vai se responsabilizar. Nós aqui estamos fazendo a coisa certa. Tá? Tem a lei que nós estamos seguindo e ele também impôs a Pfizer. Isso. Tá? Agora, não somos obrigados a seguir o OMS. Quando a gente não segue o OMS, como no passado eu critiquei muitas questões do OMS, eu apanhava. Agora estamos com uma questão aí bastante duvidosa, Queiroga. O OMS diz que não é para vacinar ninguém. Uma lei aqui do nosso parlamento aqui pode vacinar os menores de 12 a 17 anos. E a Anvisa diz que pode vacinar todo mundo com a Pfizer. Essa questão, presidente, os com comorbidades, existe uma sustentação na literatura científica, esses são os que internam mais, e nós precisamos avançar. Inclusive, presidente, é bom que se destaque, falta vacina. O governo já distribuiu mais de 260 milhões de doses de vacina para os estados e para os municípios. Mais de 211 milhões de vacina já foram aplicadas. Isso se deve ao quê? Ao acerto da estratégia diversificada de vacina do governo, que não começou hoje, começou o ano passado, em maio de 2020. Não obrigatória a máscara. À medida que o cenário epidemiológico melhora, como é o caso do Brasil, eu fui agora à Itália representando o Brasil no encontro do G20, presidente, estava todo mundo sem máscara na rua. E eu fiz uma audiência bilateral com o diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, e era num ambiente aberto, num terraço, e eu estava de máscara. Ele disse, ministro, vamos tirar as máscaras que aqui não precisa. Então, em breve, nós teremos essa desobrigação de usar máscaras. Quem quer usar máscaras, usa. Mas essa mania de querer criar lei para tudo, daqui a pouco quer uma lei para obrigar as crianças a ir para a escola vacinada. Não precisa de vacina para ir para a escola. A OMS, a Unicef já determinou isso aí. Precisamos voltar os alunos nas escolas, presidente. O prejuízo é muito grande. Eu, desde o começo, fui contrário à garotada sair da escola. Pois é. Apanhei muito. E você pode ver, a garotada aí, muitos não, quase todo mundo, quando contrai o vírus, não sente absolutamente nada. Eu, por exemplo, estou com o IgG 991. Será que eu peguei? Não estou sabendo? Não sei. E não tomei vacina.
Mas aí temos a questão dos anticorpos neutralizantes, inclusive, presidente, estamos fazendo uma parceria com a Universidade de Oxford para certificar laboratórios aqui no Brasil para avaliar essa questão de anticorpos, dos anticorpos neutralizantes. Então, quem diz que o governo é negacionista, o governo responde fazendo parceria com a Universidade de Oxford. Agora, eu estou melhor no tocante à imunização do que muita gente, ou quase todo mundo, ou melhor, que todo mundo que tomou o Coronavac. E daí, explica aí. Bom, essa questão da efetividade das vacinas. Isso é muito importante, nós já sabemos que essas vacinas de vírus inativado, elas têm uma efetividade menor, né? Claro que obtiveram um registro emergencial e nós esperamos que leve os dados completos para a Anvisa. Você vê, quando você fala registro emergencial, não está comprovadamente, não tem comprovação científica ainda, concorda? Essas com registro emergencial, como o nome já diz, emergencial. Como é que você pode ver o prefeito do Rio de Janeiro obrigando o servidor público a tomar vacina? Eduardo Paes, tomar Coronavac, tem alguma comprovação científica Coronavac? Por que você faz isso? Que maldade é essa? O seu vídeo nem vou comentar aqui, uma coisa terrível, terrível. Tá? E ainda mais, presidente, que a população brasileira quer tomar vacina. Não necessita de lei para obrigar as pessoas a tomar vacina. As pessoas confiam, eu sou médico há mais de 30 anos e nunca consegui que meus pacientes aderissem a tratamento por conta de lei. Foi sempre explicando, convencendo, e aí eles vão e aderem. Desde o ano passado, né, desde o primeiro momento, quando não tinha vacina ainda, que a primeira vacina foi em dezembro do ano passado, alguns queriam que a gente comprasse a vacina no ano passado. Eu pergunto, cara, onde é que tinha vacina para comprar? Se a primeira pessoa vacinada foi no início de dezembro do ano passado. Não tem cabimento essa questão. Olha o que está acontecendo aqui na França, matéria da imprensa, hein? França suspende salários de não vacinados. Logo a França, que fala tanto liberdade, né? Tanto em liberdade, né? Agora, o cara que não tomou vacina está prejudicando a si próprio. Se você já tomou, fique tranquilo, né? Você está imunizado. Você pode viver em paz por isso mesmo. Quem tomou vacina, o senhor viu ontem quem tomou vacina para ficar tranquilo por aí? Bom, a vacina seguramente ela é eficaz, ela protege. O senhor veja que os dados mostram de maneira clara uma redução de casos, de óbitos. Agora, a vacina não é 100% eficaz. Quem está tomando a Coronavac complicou. Nos ajudou no começo, presidente, mas agora os idosos, eles vão precisar de um reforço, já estamos fazendo isso. Então, estamos muito bem, presidente. Tá. A gente vai intercalando aqui, vai chegar uma pergunta para o Queiroga, né? Jogo rápido. Olha uma notícia aqui, essa aqui é verdadeira, a do Globo, de vez em quando o Globo acerta, né? Deputados retomam quarentena para juízes, militares e policiais em votação do Código Eleitoral. Ou seja, aprovou na Câmara, no Código Eleitoral. Você que é militar da ativa, corpo bombeiro, policial, policial civil, você que é juiz, militar das Forças Armadas, para você ser candidato, você tem que estar 5 anos na reserva. É um absurdo isso aqui. Vai para o Senado. Eu espero que o Senado não aprove isso daqui. O cara sai da cadeia, já pode vir candidato a presidente da República. E você é militar da ativa, não pode ser candidato a vereador. Isso não tem cabimento. Querer alijar os militares, de maneira geral, da política, não tem cabimento. Obviamente, se passar no Senado, acho que não passa, a gente veta. E a última palavra volta para o Congresso Nacional, se derruba ou mantém o veto. Bruno Engler, você votaria contra ou a favor dessa proposta aí? 100% contra. Contra, não tem cabimento, né? Não tem cabimento. São só policiais militares e bombeiros militares, em torno de 1 milhão no Brasil. Vai tirar esse pessoal da política? A política, inclusive, eu quero parabenizar aqui, não conheço, né? Mas tomou posse no dia de ontem o primeiro guarda municipal da história da Câmara dos Deputados. Então, vale para a guarda municipal também. Quer dizer, guardas municipais, em torno de 120 mil no Brasil, não poderiam vir candidatos a nada, a não ser 5 anos após a sua passagem para a reserva ou a sua aposentadoria. Realmente é um retrocesso, é uma perseguição para com as classes militares. Falam tanto em democracia, né? E pergunta como é que os partidos de esquerda votaram isso aqui. Fala a cara que votaram favorável. Eles querem os militares cada vez mais longe da política. Agora o Brasil tem Ministério Público, tem Tribunal de Contas, tem Poder Legislativo e tem a sociedade. E aí eu aproveito a oportunidade dessa pergunta para dizer, as mães,
Se for para a unidade de vacinação e quiserem aplicar vacinas que não sejam autorizadas pela Anvisa, não aceitem. Vacina autorizada para o adolescente com comorbidades só tem uma, que é a vacina da Pfizer. São os projetos, né, de ditadores até no Brasil. Um Eduardo Paes, no Rio de Janeiro. O de bom nisso tudo, né, coisa bom, é a gente cada vez mais ter responsabilidade para votar. A começar de vereador. Tá certo? E é onde começa ali o elemento na política, geralmente começa com o vereador. Eu comecei com o vereador em 89, 90. Então a única coisa de boa que sobrou foi isso aí. Agora, o povo sofre muito com isso aí. A liberdade é uma palavra que cada vez mais parece que vai deixando de existir no Brasil. Tá? Agora, a gente vai fazendo o possível, a nossa parte, a gente orienta, fala, mas o poder, né, está nas mãos, na ponta da linha aí do prefeito. O prefeito manda mais que o governador. Continuar aqui. Outra notícia, né, exportações de armas aumentaram 30% durante o governo Bolsonaro. Uma boa notícia, eles estão vendendo mais armas. Né? Também a venda de armas interna do Brasil foi na hora de 50%, não tenho certeza aqui, mas tudo 50% de 2019 para 2020 e 2021 também está crescendo bastante. Há um fake news aqui, o pessoal fala tanto em fake news, né? Estado de São Paulo, sobre o dia 12 agora, manifestação a favor de Bolsonaro em Brasília tem baixa adesão. Sem comentários aqui. A gente fala em conquistas do governo, né? A gente sofre muita crítica, né? A Datafolha agora falou que eu tenho 53% de rejeição. Tá? Bem, Datafolha não é parâmetro para nada, mas vamos falar em conquistas. 2021 é o ano que os livros didáticos, os livros escolares, foram realmente todos feitos em nosso governo. Que até o ano passado era coisa distribuída, feita em governos anteriores. A primeira agora. Você pai, você mãe, pode abrir o livro do seu filho, você não vai encontrar mais figurinhas ali esquisitas que você mesmo, pai e mãe, ficava com vergonha de ver aquilo. E, obviamente, ficava preocupado em seu filho de 6, 7, 8 anos de idade ter notícias, informações que não é o caso ter, né, em lugar nenhum, a não ser, em parte, dentro de casa. Então, a gente vai melhorando. Então, a garotada começa cada vez mais, né, não é fácil mudar um sistema de décadas, a molecada cada vez mais começa a ser orientada para a escola a realmente aprender e não ser doutrinado. A gente busca o tempo todo, né, diminuir impostos no Brasil. Me ajuda aqui, a Camex zerou o imposto de importação para prótese endoesquelética, como as transfemorais, próteses para pernas, também teclados e dispositivos de acessibilidade a computadores para pessoas com deficiência. O que é prótese endoesquelética? Por exemplo, uma pessoa tem uma fratura do fêmur, aí coloca um tipo dessas próteses, são importantes. E isso, a recuperação dessas pessoas, geralmente são idosos, presidente. E hoje, com esses tratamentos mais avançados, eles conseguem ficar de pé rapidamente. Então, parabéns à Camex, ao Ministério da Saúde aqui do Queiroga. Não se paga mais imposto de importação para essas próteses. Tem que ter cuidado do ICMS, viu, presidente? Porque senão vem ICMS em cima. É impressionante, né? É comum acontecer. Eu, quando zerei o imposto do diesel por 2 meses, março e abril desse ano, era em torno de 33 centavos litro do diesel, na bomba não baixou 1 centavo. 17 estados aumentaram o ICMS. Agora, tive notícias com o governador Denário, lá de Roraima, que ele vai reduzir bastante o preço do gás a partir de janeiro do ano que vem, imposto estadual, ICMS, e pretende, no transcorrer de 22, zerar o imposto de circulação de mercadorias e serviços, ICMS, para o gás de cozinha. Exemplo que nós já fizemos no tocante ao imposto federal. O que eu falei com o Denário? O governador de Rondônia falou para mim que pretende fazer a mesma coisa, e de modo que quando zerar isso aí, você vai ter como saber quanto custa o preço de gás lá onde ele é engarrafado, né? Custa hoje em dia em torno de R$50. Então, se está chegando a 130 para você, não tem imposto federal, e federal já não existe. Vai deixar nesses 2 estados, que estão dando exemplo agora, Rondônia e Roraima, não vai ter imposto estadual, vai ser o preço do quê? Do frete, para levar o gás para lá, e o preço a mais de lucro do cara que está lá
lá na birosca dele, né, no botequim dele, no supermercado, vendendo o gás. Eu tenho certeza que pode baixar em 50% o preço do gás quando os governadores zerarem o ICMS. Por quê? Daí você vai poder praticamente fazer a compra direta. Você tem um condomínio com 100 casas. Você pega um caminhão de alguém lá, uma vez por mês, bota os botijões vazios, vai lá onde o gás é engarrafado, compra e traz para cá. Ou seja, não vai ter margem de lucro de revenda, porque alguém do condomínio vai fazer isso aí. O pessoal deve fazer uma vaquinha apenas para pagar o combustível, né, o motorista do caminhão. Então tem como cair em 50%. Então parabéns aos governadores de Rondônia e de Roraima que estão iniciando uma grande ação no tocante ao preço do gás de cozinha, que está realmente muito alto no Brasil. Nós já editamos uma portaria conjunta, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. As mães não devem aceitar essa exigência, que é essa exigência absolutamente descabida, sobretudo quando o Programa Nacional de Imunização e o Ministério da Saúde, no momento, não recomenda vacina em crianças que não tenham, em adolescentes que não tenham comorbidades. Olha, vai lembrar uma coisa aqui. O OMS é contra, a Anvisa falou que é favorável à Pfizer, mas lá atrás, o pessoal criticou muito a mim, porque eu falei com o Queiroga depois e falei também com o Pazuello. O contrato da Pfizer, um dos itens, ainda diz: não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Olha a responsabilidade desses prefeitos, minha também, né? Sei que o Queiroga está na ponta da linha, o Queiroga que é o responsável aqui, mas é minha também. Um pouco para mim é essa questão. Tem muita gente, estamos tendo notícia, que toma vacina e é infectado. E tem gente que é infectado e morre, inclusive. A gente sempre, obviamente, pede a Deus que não aconteça aí o pior para essas pessoas. Mas esses prefeitos, governadores que estão vacinando com a Pfizer, que não se responsabiliza por efeito colateral, e com outras que ninguém avaliza, nem a OMS e nem a Anvisa, se tiver um efeito colateral grave numa criança, como é que vai ficar esse prefeito e esse governador? Só mais uma vez, presidente, o Ministério da Saúde, o que tem dito, em obediência à lei, adolescentes com comorbidades e privados de liberdade. Os sem comorbidades, não. As mães, não deixem seus filhos sem comorbidades se vacinar, porque ainda é necessário mais evidências para consolidar essa indicação. Vamos botar um pouquinho mais de pimenta nessa questão. Tem uma lei federal aqui. Você sabe, o parlamentar que apresentou essa emenda, no artigo 5º, mandando vacinar o pessoal com comorbidade, foi baseado em quê? Em que estudo científico ele apresentou isso? Os deputados e senadores aprovaram isso baseado no quê? Qual a comprovação? Qual o estudo nesse sentido? A OMS, eu que não sou médico, já tive muita crítica a ela. Não sei se você já criticou a OMS em algum momento. Eu critiquei muito o Tedros lá. Decisões que ele tomou, que ele voltou atrás depois revoltou, não sei o que lá. Mas não tem um estudo científico, pelo que a gente sabe aqui, indicando isso. Ou então, existem correntes. E quando fala correntes, é uma pró, outro contra. Somente com a vacina Pfizer que existem publicações, presidente. As demais, não. Tudo bem. Uma coisa rápida aqui, só curiosidade, né? Como é que é a imprensa brasileira? O Lula diz que vai regular meios de comunicação caso volte ao poder. E a semana eu falei na Câmara lá. Na Câmara não. Falei lá na presidência. Com todos os seus defeitos, é melhor ela falando do que calada. Que pese muita mentira, muita fake news por parte da grande mídia. Mas hoje em dia, uma parte considerável da população já sabe como interpretar as notícias da imprensa. Quando se fala aqui em inflação no mundo todo, vem em função, né, em grande parte, daquela política do fique em casa, a economia a gente vê depois. Eu fui contra isso, apanhei muito. Né? E essas pessoas que ficaram em casa, que fizeram campanha para todo mundo ficar em casa, quer dizer, quem fez campanha ficar em casa, quem tinha o salário garantido todo mês, né? Ou tinha uma poupança gorda, ou vivia nas costas do papai e da mamãe. Aquele cara que tinha que correr atrás para ganhar o seu ganha-pão, né? Ou aqueles informais que tinham que se virar durante o dia para comer à noite, fica uma situação bastante complicada. Bem,
Quando se produz menos e se consome um pouco mais, o que aconteceu durante a pandemia, no tocante a gêneros alimentícios, vem a inflação. Está o mundo todo com inflação. Não é privilégio do Brasil. Então tem notícia aqui de toda a mídia, né? Inflação nos Estados Unidos acumula alta de 5% em 12 meses. A nossa foi maior do que isso. O Reino Unido, a mesma coisa. Se bem que ela está sofrendo, o Reino Unido também sofre por equação de sair da União Europeia. Aqui, alimentos atingem preço mais alto da década no mundo todo. Outra aqui, Itália registra a maior inflação desde 2013. Então, essa questão da inflação, tá, a gente faz o possível para diminuir, para não aumentar. Eu gostaria que a inflação chegasse aí a zero, tá? Mas a gente não tem como controlar isso aí. Na canetada, você pode controlar por 1, 2, 3 meses. Depois, você não controla mais porque tem o desabastecimento. Então, estamos num momento difícil? Estamos, sim. Estamos fazendo a nossa parte, estamos estimulando cada vez mais a agricultura familiar, com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica Federal. E uma coisa importante, hoje o VT é um projeto voltado para a agricultura familiar. Então, olha só, por que é o VT? Não é porque os autores são do PT, não. Tá? É porque quando se cria obrigações para o governo que envolvam despesas, o autor da lei tem que dizer quem vai pagar aquela despesa. Ou vai sair daqui, né, do imposto para cá, ou vai ser aumentado do imposto para cá. Porque se eu não fizer isso, eu estou em curso em crime de responsabilidade. Então eu não estou vetando porque os autores são do PT. O autor é o relator do PT. Ou porque sou mal. Estou vetando porque eu tenho que cumprir a lei, de acordo com o artigo 85 da Constituição. Agora volta para o parlamento. Se o parlamento derrubar o veto, que o parlamentar, ele não é responsabilizado pelo voto, sim ou não. Eu sou, pelo veto, sim ou não. Ele não é. Agora, se vetar, o que é norma? A Advocacia Geral da União recorre ao Supremo, arguindo a inconstitucionalidade daquele dispositivo. Então, pessoal, antes de criticar, conhecer a verdade, né, ter conhecimento, né? Não é então porque o parlamentar vota lá, resolve, só sanciona aqui. Porque é muito fácil. Então, o parlamentar pode votar um piso da Previdência de R$10.000, eu sanciono aqui e está resolvido. Tá? Isso chama-se responsabilidade, coisa que, infelizmente, tá, o autor desse projeto aqui do familiar não teve nenhuma, zero. O que ele procura com isso aí? É desgastar o governo. Agora ele divulga, ele vai ver o veto publicado amanhã, divulga nas mídias sociais dele, olha, seu presidente, eu queria que o agricultor familiar tivesse benefício, o presidente mal vetou esse dispositivo. Agora, por que não aprovaram isso nos 14 anos do governo PT? Fazem só para desgastar. O que eu lamento é que um projeto como esse é botado em pauta. Fala-se tanto em inconstitucionalidade, né? Não vou entrar em detalhe. O Senado devolveu uma medida provisória a nós dizendo que é inconstitucional. Agora, um projeto desse vem para eu aqui matar no peito. Mais de 211 milhões de doses aplicadas. Mais de 80% da população adulta brasileira vacinada com a primeira dose. Mais de 45% da população adulta brasileira vacinada com a segunda dose. Agora, presidente, não dá para garantir vacinas com essa torre de Babel vacinal que aí os nossos amigos querem criar, né? Não tem como. Eu falei aqui da dona de casa. Convida 5 para o jantar, vem 20? Estamos bastante adiantados. Nós somos o terceiro país do mundo proporcionalmente que mais vacinou. Está nessa linha. Ou que mais vacinou, não proporcionalmente, mas estamos bem no cenário mundial. E a vacina, alguns acham que era só ir comprar lá fora e trazer aqui. Não. Elas foram produzidas ao longo dos últimos meses. Não tinha à disposição. Repito, alguns falavam, por que não comprou vacina no ano passado? O cara não tinha à disposição. Qual país vacinou ano passado? Nenhum, nem os produtores. A vacinação começou em dezembro. E assim foi indo. E muitos países, os produtores, priorizaram o quê? O seu país. E muitas vezes o entorno do seu país, para formar um cordão de isolamento. E depois veio para cá, para a América do Sul. Hoje o Brasil está bastante avançado. Fala uma coisa sobre as fábricas de vacina animal aqui. É uma lei do senador Wellington Fagundes que foi sancionada, e esses parques, eles são muito bons e eles podem sim ser aproveitados para a produção
de vacinas em seres humanos. As nossas universidades, nós temos a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade USP de Ribeirão Preto, a USP de São Paulo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que já tem projetos de vacinas totalmente nacionais e que podem ser produzidas nesses parques de vacinação animal, presidente. E a Pfizer, que é tão comentada, né? A Pfizer veio para o Brasil, fez uma parceria com a Eurofarma e já em 2022 vai produzir 100 milhões de doses. Por quê? Por conta do ambiente de negócios do Brasil. O governo brasileiro não precisou investir um centavo. Então o Brasil, com certeza, ele vai passar de país que importa vacina a país que exporta vacina. Isso eu tive a oportunidade, presidente, agora no G20 da Itália, dos ministros da Saúde, de mostrar todos esses aspectos da nossa campanha de vacinação, do cenário sanitário do Brasil, que é muito mais seguro, e a comunidade internacional já sabe disso. Estive com o ministro da Itália, o ministro Roberto Speranza, e há uma perspectiva real do retorno do fluxo de brasileiros e italianos no final de outubro. Então, estamos muito bem, presidente. Olá, o nosso Facebook, YouTube, Instagram, em torno aí de 60 mil. Pingo nos Is e Jovem Pan News, em torno de 200 mil. Folha Política, 4 mil. Por aqui, 250 mil. Mais uns agregados por lá de cá. Está na ordem de um pouco mais de 400 mil pessoas nos assistindo ao vivo. Estamos indo para o encerramento aqui. Olha como a situação muita gente ainda desconhece, né? Muita gente não, né? Os especialistas conhecem a questão do vírus ainda. Pessoas vacinadas podem transmitir variante Delta mesmo sem sintomas, sugere estudo. Por sinal, o Brasil vai bem em relação à variante Delta, né? Por enquanto, outros países, presidente, como os Estados Unidos, que tem um sistema de saúde muito forte, eles têm problemas com a variante Delta. Eu não estou aqui comemorando nem cantando vitória, mas até o momento a gente vai bem com a Delta. Viu? Desculpa aqui, vem para cá. Não tem como. Já está, presidente. Já está. Já está. Vai ter. Quando eu disse lá em março, abril do ano passado, que tínhamos que conviver com o vírus, apanhei até não querer mais. A OMS agora, questão de, acho que um mês, falou que temos que conviver com o vírus. Mas o senhor é acostumado a apanhar, já apanha desde 1990, agora eu comecei a apanhar agora, viu, presidente? Eu não errei, eu não sou médico, não errei nenhuma, não chutei, tá? Conversei com muitos médicos, fiz lives, fiz palestras dentro da Presidência da República, liguei para embaixadores que estão em outros países, para médicos no Brasil bastante, e logicamente tudo que eu falava tinha alguma materialidade, e a pancada o tempo todo, e não erramos nenhuma, até quando começaram a falar que causava arritmia, bateram em mim, Queiroga, e depois a sociedade, você que é cardiologista, a Sociedade Europeia de Cardiologia diz que a hidroxicloroquina não causava arritmia. Realmente, esses medicamentos, eles são seguros, né? O que se discute é a questão da eficácia, mas estamos avançando bastante, presidente. Vai aprendendo, pessoal. Já que você é médico, tem muita coisa, muito medicamento que é descoberto sem querer? Sim, com certeza. Vamos lá. Antibiótico. Penicilina. E para disfunção erétil, foi sem querer também? Esse medicamento foi usado com outra finalidade. Sim, é da Pfizer, viu, presidente? Da Pfizer, tá vendo só, pessoal? Por que não pode aparecer um remédio para a Covid-19 também? Pode. E deve, viu, presidente? Deve, com toda certeza. A indústria farmacêutica tem um lobby fortíssimo no mundo. E funciona no mundo todo. O senhor viu a questão dos quimioterápicos orais, né? Que o senhor vetou o projeto de lei. Um pacto de 12 bi na saúde suplementar. Tudo bem. Outra questão, quando a gente veta alguma coisa, não é maldade. Não apresentou a fonte de custeio daquilo. Isso daqui, para deixar bem claro, eu apanhei muito também a questão de um veto para tratamento de câncer. Essa questão do Só que ia aumentar assustadoramente os planos de saúde. Eu tinha que fazer a opção. Praticamente, ao aumentar o plano de saúde, tem muita gente que está no limite, já paga no limite. E aumentar, eu vou chutar aqui. Além da questão da segurança, né? E aumentar... Que o senhor sempre advertiu para essa questão da segurança. Lembra a história do jacaré? Sim. Né? O jacaré nada mais é do que uma advertência acerca da segurança, não só de vacinas, de medicamentos. Dá um medicamento desse aí, dá um efeito colateral. Eu usei uma figura de linguagem, hipérbole. Pois é. Né? Que eu falava, você pode tomar. Foi no ano passado, não tinha vacina ainda. Já tinha gente querendo impor a vacina quando não tinha. Eu usei uma figura de linguagem, hipérbole. Pode virar jacaré.
Pois é. Vai descer no cacete em mim. Agora, pior do que jacaré, pessoal, é o efeito colateral. Sabe que ninguém vai virar jacaré, né? Fala besteira aqui. Podia virar até outro bichinho, jacaré não. Então, a gente busca a maneira de alertar, abrir a cabeça das pessoas, debater, coisa que não querem que se debata. Tem projeto tramitando na Câmara que quem falar, por exemplo, que a urna não é confiável, ela pode ser fraudável, te bota 4 anos na cadeia. Crime de opinião, tá lá, o projeto passou, está em comissões na Câmara ainda, né? Ela está passando. Se você duvidar da urna eletrônica por ocasião das eleições de 2022, 4 anos de cadeia para você não pode desconfiar. Então, os absurdos que vão cada vez mais ganhando corpo no Brasil, temos a chance, né? Logicamente, a chance não. A responsabilidade de cada um é muito grande por ocasião das eleições. E agora, com as aplicações, nós estamos verificando a efetividade dessas vacinas. Essas que têm registro emergencial, elas foram autorizadas por conta do contexto pandêmico. O Ministério da Saúde está atento, acompanhando todos os eventos adversos e colocando as diretrizes para a aplicação dessas vacinas. O que nós queremos é que toda a estrutura do SUS, os estados e os municípios sigam as recomendações do Ministério da Saúde, como é o caso agora da vacinação dos adolescentes, presidente, que eu já falei, 3.500.000 adolescentes vacinados antes do prazo estabelecido pelo Ministério da Saúde. A última informação minha aqui, né? Vou fazer um pedido para você, sei que você pode atender, puder apagar um ponto de luz da tua casa, agora apague uma lâmpada, puxe o fio aí do instrumento que você não tá usando, evita aquela luzinha lá, fica acesa no canto, ajuda a gente bastante. Se você puder, em vez de estar 20 graus, o teu ar-condicionado bote 22, bote 24, ajuda a gente também. Se puder gastar menos água, ajuda a gente. Nós estamos vivendo a maior crise hidrológica dos últimos 91 anos. Pô, olha a questão da pandemia, baque na economia da gente, né? Todo mundo sofrendo com inflação. Questão de falta d'água também. Tivemos há um mês e pouco uma geada atípica, onde queimou aí, em especial aí, a safrinha do milho. Estão vivendo momentos bastante difíceis. Como é que você pode colaborar com isso aí? Gastando menos energia. Ok? Eu te agradeço e muito. Ele disse que é imorrível, como são as outras coisas, presidente? Não. Não sei se ele é invacinável, né? Mas aí eu vou falar com a dona Michele. O último I é garantido. O penúltimo, bastante garantido. O primeiro, imorrível, nem tanto. Então, o que acontece? Você toma vacina para quê? Para ter anticorpos, não é isso? A minha taxa de anticorpos está lá em cima. Né? O senhor está falando. Não, eu te apresento o documento. Eu vejo. Eu estou com 991. Foi os médicos aqui que fazem. Traz aí. Vai trazer o documento para mostrar aqui. Então, eu estou bem. Eu vou tomar uma vacina para a Coronavac, por exemplo. Que não vai chegar a essa efetividade. Para que eu vou tomar? Tá? Agora, todo mundo já tomou vacina no Brasil? Porque todo mundo tomar, eu vou decidir o meu futuro aí. Está procurando aqui o Cid aqui. Vamos lá, doutor Queiroga, dá uma olhada aqui, Queiroga. Você que mais do assunto aí. Vamos lá. 991, tem que fazer os anticorpos neutralizantes, senhor presidente. Estou bem? Mas tô tá bem, aqui, não. O senhor está bem, mas o senhor precisa se vacinar. Você já fez o teu também aqui? Não, eu não fiz, não. Você não fez? Eu tomei aquela vacina lá, né? Exemplo. Como assim, aquela de vírus inativado. Quando eu cheguei aqui no Ministério, ele disse, Queiroga, você vai me vacinar. Eu disse, sim, senhor presidente. Eu lembro no começo, falava muito que em torno de 80% da população brasileira, se contraísse o vírus, não sentiria qualquer sintoma. Esse percentual continua valendo? O que tu acha aí? Bom, há muitos que são assintomáticos, mas naqueles que desenvolvem as formas de síndromes respiratórias agudas graves, essa doença, como o senhor sabe, é uma doença que cria muito problema, né? E não há dúvidas que a campanha de vacinação empreendida no governo do senhor, sob sua determinação, tem sido um sucesso absoluto. A gente não vai discutir aqui o tratamento inicial, aqui virou crime falar em tratamento inicial no Brasil. Eu, ano passado, senti mal, tomei um negócio aí para malária e me colei no dia seguinte. Eu talvez tenha sido reinfectado nos últimos dias aí, talvez, semanas. De vez em quando eu tomo ivermectina, não vou negar isso aí.